Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Escola. Hoje, o nosso programa está recheado de temas incríveis, com curiosidades, números, mapas, clima e até dança. É isso mesmo! Então, já prepara a mente e o corpo, porque o conteúdo de hoje vai mexer com tudo isso. Quem aqui já dividiu uma pizza com os amigos? Ou aquele último pedaço de bolo do recreio? Pois é, quando a gente divide algo em partes, está lidando com um assunto super importante da matemática, as frações. Mas será que toda fração é só metade de alguma coisa? E o que são frações próprias, impróprias e aparentes? A aula de hoje vai tirar todas essas dúvidas com explicações e exemplos que você vai conseguir usar no seu dia a dia, inclusive na próxima pizzada com os amigos. Então, bora aprender com a professora Cristiane. Olá, pessoal! Bem-vindos a esta videoaula. Eu sou a professora Cristiane e o assunto é fração. Vem comigo e vamos entender esse conceito. A fração representa uma divisão em partes iguais e tem sentido de parte do todo, ou seja, das partes em que algo foi dividido, quantos serão escolhidos. A fração é escrita na forma A sobre B, sendo A e B números inteiros. A letra B é o chamado denominador. É o número que indica em quantas partes iguais algo foi dividido. A letra A é o numerador, ou o número que indica quantas das partes foram escolhidas. Vamos entender o que isso significa. Veja esta maçã. Imagine que você vai dividi-la em duas partes iguais. Então, cada uma destas partes vai ser a metade da maçã inteira, certo? Bom, para representar na forma de fração, nós vamos usar 1 sobre 2, onde o 2 é o denominador e representa em quantas partes a maçã foi dividida, e o 1 é o numerador, que indica quantas das duas partes nós escolhemos. Esta fração é lida como 1/2 ou apenas meio. Agora vamos observar esta pizza. Ela está dividida em 10 fatias exatamente iguais. Supondo que eu comi uma fatia. Então, eu comi o equivalente a 1/10 da pizza. Esta é a fração que indica cada fatia, uma parte das 10 em que a pizza foi dividida. 1 é o numerador, que indica a parte que eu comi, e 10 é o número total de fatias em que a pizza foi dividida. E se foram comidas 3 fatias? Que fração representa essa situação? Isso mesmo, 3/10. São 3 fatias das 10 em que a pizza foi dividida. E qual é a fração que podemos usar para representar o que sobrou da pizza? Sim, sobraram 7 fatias das 10. Esta é a fração 7/10. O 7 é numerador e o 10 o denominador. A leitura correta da fração é feita lendo o numerador como um número cardinal, leitura por extenso, e o denominador como um número ordinal. Vejamos aqui alguns exemplos. A primeira fração é 2/3, ou seja, algo foi dividido em 3 partes e destas escolhemos apenas 2. A próxima, 3/4, que vamos ler
3 quartos, ou seja, algo dividido em 4 partes, das quais vamos escolher apenas 3. Agora, 6 sextos. Veja que aqui, tanto o numerador quanto o denominador são iguais a 6. Significa que algo foi dividido em 6 partes iguais e todas as 6 partes foram escolhidas. Percebeu que se trata de um objeto inteiro? E esta fração? 7 quintos. Percebe alguma diferença entre ela e as outras que já vimos aqui? Sim, foram necessários 2 círculos para representar esta fração. Porque aqui algo foi dividido em 5 partes, mas foram necessárias escolher 7 partes, que é maior do que a quantidade em que o objeto foi dividido. Então, só foi possível representar 7 partes de 5 utilizando mais de um objeto, dividido em 5 partes. Quando o denominador for maior do que 10, nós vamos ler os números normalmente, como um número cardinal. Só que vamos acrescentar à nossa leitura a palavra avos. Neste exemplo, temos 1/12. Agora vamos ver como são classificadas as frações, começando pelas frações unitárias. As frações unitárias são todas as frações que têm um numerador igual a 1, como esses exemplos que temos aqui. 1/2, 1/3 e 1/4. Agora vamos às frações próprias. Chamamos de frações próprias essas frações comuns, em que o numerador é menor do que o denominador. Esse tipo de fração indica que nós vamos usar parte ou algumas das partes em que o objeto foi dividido. Não chegaremos a usá-lo na totalidade, né? Ou todo o objeto. Aqui como exemplos temos 1/2, 3 quintos e 10/20. As frações próprias, elas representam quantidades menores do que o objeto inteiro. Então, aqui em 1/2, temos algo dividido em 2 partes, mas foi escolhida apenas uma delas. Já a fração 3 quintos, algo foi dividido em 5 partes, mas só 3 foram destacadas. Agora veremos as chamadas frações impróprias. As frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior que o denominador, como nestes exemplos que nós temos aqui. 7 quintos, 3 meios e 8 quartos. Perceba que em todas elas, a quantidade escolhida é maior que o número de partes em que o objeto foi dividido. Isso significa que as frações impróprias representam valores maiores do que um inteiro. Na fração 3 meios, por exemplo, temos um objeto inteiro mais meia parte do outro objeto, que é igual ao primeiro. Já em 7 quintos, temos um círculo dividido em 5 partes. Cada uma delas representa 1/5. Usamos um círculo inteiro, conseguimos ali 5 quintos. Para 7 quintos ainda faltam 2 quintos, certo? Então, mais um círculo dividido igual ao primeiro, dos quais destacamos apenas 2 partes. Agora vamos ver as frações aparentes. As frações aparentes são aquelas em que o numerador pode ser dividido pelo denominador, como em 2 meios, 8 quartos e 12 sextos. As frações aparentes, elas representam quantidades inteiras. Veja só, 2 meios, dividindo 2 por 2, o resultado é 1 inteiro. Em 8 quartos, se dividirmos 8 por 4, temos 2 inteiros como resposta. Agora, frações equivalentes. As frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do todo, como 1 meio, 2 quartos e 3 sextos. Veja só,
Aqui nesta imagem é fácil compreender a equivalência dessas frações. Mesmo estando divididas em quantidades diferentes, as fatias escolhidas representam a mesma quantidade. Essa conversa sobre fração me deu fome. Espero ter te ajudado. Obrigada e até a próxima. Agora vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui um pouquinho estaremos de volta. Enquanto isso, respira, se espreguiça e se prepara para viajar pelo clima de Goiás em nossa próxima aula.